Olá, está no ar mais um Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Logística, recursos humanos e a política nacional de resíduos sólidos são os temas do programa de hoje. Veja a seguir. Os desafios da logística em tempos de e-commerce é o tema da entrevista com o administrador Hélio Meirim. A coordenadora de projetos de resíduos sólidos do IBAMA, Karin Segala, fala sobre a política nacional que controla esta área. O CRA-RJ entrevistou profissionais de RH no Dia Mundial de Recursos Humanos. Veja como foi. O coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ, administrador Hélio Meirim, conversou com a Administração em Debate sobre os desafios desta área nos dias atuais, quando o comércio eletrônico está crescendo dia a dia. O Falando de Administração de hoje traz o coordenador da Comissão de Logísticas do Conselho, o administrador Hélio Meirim. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? É um prazer recebê-lo. Hoje nós vamos discutir os principais desafios do comércio eletrônico. Nós vamos hoje conversar sobre os principais desafios da logística no comércio eletrônico. Vivemos hoje um mundo em que é crescente a venda através da internet e a logística é um dos grandes desafios para esse novo segmento que a cada dia no Brasil cresce um pouco mais. Conta para os administradores e estudantes que estão assistindo a gente, que desafios seriam esses? Bom, quando a gente está na nossa casa fazendo uma compra pela internet, normalmente a gente acha que só acontece aquilo que aparece na frente do nosso computador. Mas quando você clica um Enter lá e faz uma compra, uma série de processos logísticos ocorrem por trás dos bastidores, vamos dizer assim. A partir do momento em que a gente faz uma compra e dá um ok lá no nosso cartão de crédito, são disparados uma série de processos logísticos nos quais existem inúmeros desafios, como por exemplo, a avaliação de estoque, se tem estoque do produto ou não, a averiguação se o local de entrega pode ser atendido e em que hora pode ser atendido. Por isso é que hoje, dois grandes desafios da logística são enfrentados no comércio eletrônico. A troca de produtos, que é um dos grandes desafios que os consumidores mais reclamam, e principalmente o atraso nas entregas. Hélio, quais são as principais diferenças do processo de logística no comércio eletrônico para o comércio tradicional? Bom, Nádia, a principal diferença é a velocidade que o consumidor deseja receber o produto. A partir do momento em que nós fazemos uma compra via internet, a nossa ansiedade pela disponibilização do produto na nossa casa ela é muito maior. Então, a grande diferença é que o consumidor, quando ele vai numa loja física, ele tem uma ansiedade sobre o recebimento do seu produto menor do que quando ele compra no comércio eletrônico. Daí, a logística do comércio eletrônico ela é um pouco mais dinâmica. O segundo ponto é que grande parte das lojas físicas elas operam num horário comercial de segunda a sábado. E quando a gente está falando de loja virtual e lojas que operam no comércio eletrônico, isso funciona 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano, em qualquer ponto do país. Então, a logística do comércio eletrônico ela é extremamente mais desafiadora do que numa loja tradicional. Os administradores estão prontos para atuar no e-commerce? Bom, Nádia, eu tenho percebido que é crescente o número de administradores que operam tanto na logística tradicional como na logística do e-commerce. Grande parte da nossa categoria ela vem buscando se especializar, se capacitar, e é muito comum profissionais administradores que trabalhavam na logística tradicional começarem agora a migrar para a logística no e-commerce. A administração é uma área que te proporciona várias habilidades, habilidades de raciocínio matemático, habilidades de negociação, habilidade de trabalhar sob pressão, que são cada vez mais demandadas, inclusive na logística do comércio eletrônico. Então, é crescente a vontade dos administradores de buscarem também ocupar esse espaço e já vem ocupando. Grande parte das empresas de comércio eletrônico, pelo menos das que eu conheço e tenho relacionamento, tem em seus quadros de profissionais de logística, também já administradores, e isso vem crescendo bastante. E existe algum curso, alguma especialização que os profissionais possam estar fazendo?
Pô, Nádia, muito bacana a sua pergunta. Hoje a gente percebe que tem uma carência de capacitação específica para a logística no e-commerce. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós não temos nenhum curso de graduação que dê um foco muito grande nisso, né? E o que a gente vem percebendo é que começam a surgir cursos de especialização focados na logística do e-commerce. Então isso também é um negócio novo, né? Só para a gente ter uma ideia, de 2002 para 2012, o comércio eletrônico no Brasil alavancou imensamente, né? Nós tínhamos 500 mil compradores em 2002 e temos 42 milhões de compradores hoje pela internet em 2012 no Brasil. Então isso é uma área nova que vem crescendo e a gente ainda está muito carente de cursos de especialização para profissionais de logística nessa área. No entanto, a capacitação tradicional ela já ajuda bastante o profissional para trabalhar no e-commerce. O que muda um pouquinho é a velocidade de ação e a jornada de trabalho e algumas características que não são muito diferentes da logística tradicional. Hélio, você falou que o mercado está em desenvolvimento. Qual é essa previsão para os próximos anos? Olha, eu vejo que cada vez mais nós consumidores vamos passar a comprar pela internet, por uma série de fatores, né? Pela questão da comodidade, pela questão de segurança, de não ter que sair da nossa residência, pela facilidade de comparar preços, pela questão de buscar ter facilidade na hora de visualizar o produto. Então esse é um negócio que vem crescendo. No ano de 2012 já faturou 25 milhões de reais, quer dizer, e vem crescendo ainda mais. Então eu acho que agora com a invasão de smartphones que a gente tem, cada vez mais nós vamos ter esse hábito. Para corroborar com isso, a gente já vê que tem lojas que só tem no e-commerce. Por exemplo, o Netshoes. A Netshoes não tem loja física, ela só vende no comércio eletrônico. Submarino não tem loja física, só tem comércio eletrônico. Então, na minha percepção, eu acho que a tendência é cada vez mais esse mercado se ampliar. Acho que cada vez mais vão ter lojas menores, né, e tendo um suporte por trás de lojas físicas, como vem acontecendo com os bancos. Há um tempo atrás a gente tinha agências de bancos gigantescas, e hoje a gente vê que as agências estão encolhendo porque grande parte dos serviços a gente faz via internet bank. Então acho que no comércio eletrônico também vai acontecer por aí. A gente vê que os imóveis hoje são muito caros, para manter uma loja num shopping é muito caro, então até por uma questão também de redução de custos, eu acho que é uma tendência bastante grande desse negócio aumentar ainda mais, né, e dando ainda mais oportunidades para os profissionais de logística e principalmente para nós administradores. De que forma as empresas podem evitar grandes problemas no processo de logística? Muito boa também essa pergunta. Grande parte das vezes eu observo que os desafios são grandes, os problemas eles são inerentes à operação, mas eu costumo dizer que existem 3 grandes coisas que o profissional de logística pode fazer para minimizar esses eventuais problemas. O primeiro deles é buscar trabalhar com uma equipe capacitada, orientada e informada do que é, como se a gente tivesse um triângulo em que a base de tudo fossem as pessoas. Cada vez mais em processos logísticos a gente precisa investir nas pessoas, capacitar, desenvolver as pessoas, mostrar para elas o porquê da importância do trabalho delas para aquela operação. O segundo aspecto do triângulo é a questão dos processos. Cada vez mais as empresas são muito dinâmicas, a variedade de itens é muito grande, a oportunidade de expandir mercado é muito grande, então a empresa precisa ter processos bem definidos, processos simples, processos enxutos, processos que garantam ou minimizem erros, como por exemplo etiquetar uma caixa que era para ir para minha casa e foi para a sua. Então investir bastante nessa questão de processos. E a terceira vertente desse tripé que eu acho que ajuda a minimizar esses problemas, além das pessoas e do processo, é investir em tecnologia. O advento hoje do auxílio da tecnologia à operação logística ele é inevitável. A gente pode olhar, por exemplo, operações que despacham
40, 50, 100 mil pedidos por dia e que sem o uso da tecnologia isso é praticamente impossível. Nesse sentido, a gente hoje tem uma gama de serviços tecnológicos que suportam bastante essa operação, como, por exemplo, sistema de gestão de armazém, leitura por RFID. Então, na minha opinião, 3 coisas são muito importantes: investir nas pessoas, capacitar a equipe logística do dia a dia, seja de qualquer nível, desde o nível operacional até o nível estratégico, investir bastante em ter processos bem azeitados e investir em tecnologia. Você falou de tecnologia. Existe algum software que são exclusivos para atender o processo de logística dentro do e-commerce? Na verdade, grande parte da tecnologia disponível para a logística tradicional, ela é bastante aplicada no e-commerce. O que acontece, que tem uma diferença bastante grande, é que quando nós fazemos uma compra via internet, a gente precisa ter uma coisa que talvez na loja tradicional a gente não dê tanta importância, que é a questão da visibilidade do produto. Então é mais ou menos assim: eu comprei uma máquina de lavar hoje e aí eu fico lá na internet vendo o que está acontecendo com essa máquina de lavar. Então tem sistemas que auxiliam no sentido de dar visibilidade para o consumidor, fazendo um tracking, um rastreamento de onde está aquela mercadoria. Então no próprio site já tem várias empresas que fazem isso. Você consegue ver que o Hélio Meirin colocou um pedido na loja X no dia 10, no dia 11 ele já está fazendo a separação de estoque, no dia 11 ele foi para a transportadora, a previsão de entrega é dia 13. Isso normalmente na loja tradicional, a demanda por esse tipo de informação ela é menor. Então existem alguns sistemas que precisam ser melhor desenvolvidos para a prática de logística de e-commerce. Agora, grande parte dos outros sistemas eles são os mesmos. Por exemplo, sistema de gestão de armazém, ele é o mesmo, sistema de endereçamento, sistema de separação, eles são basicamente os mesmos. Você gostaria de acrescentar mais alguma informação, algum dado que seja importante? Eu gostaria apenas de falar para os nossos colegas administradores que esse é um mercado em expansão, é um mercado que, na minha opinião, ele não vai regredir, muito pelo contrário, ele vai progredir. É extremamente carente de bons profissionais em todos os níveis, tanto no nível estratégico de planejamento, como no nível tático, como no nível operacional, e tem um campo de trabalho muito fértil para nós administradores. Então, acho que nós administradores deveríamos aproveitar esse momento de crescimento da economia, esse momento de que as lojas virtuais começam a tomar grande espaço e a gente começar a colocar nossas habilidades de administrador a serviço desse novo negócio que também está crescendo. Ou seja, isso é uma grande oportunidade para cada um de nós, da logística e até de outras áreas também. Obrigada, Hélio. De nada. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer foi meu. Ficamos por aqui com mais um Falando de Administração. Não deixe de conferir outras informações no site do Conselho. Até mais! Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. Karen Segala, coordenadora de projetos da área de resíduos sólidos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, revelou os problemas enfrentados pelas cidades para conseguir inovar e prestar contas ao governo sobre as soluções para a política nacional de resíduos sólidos dentro dos prazos estipulados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, que foi regulamentada no mesmo ano, ela integra uma tríade do saneamento básico, ou seja, são 3 leis que norteiam todas as ações de saneamento básico de um município. Entende-se por ações de saneamento básico do município as ações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão dos resíduos sólidos. Então, existem mais 2 leis que complementam essa tríade legal.
é a Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico e a Lei de Consórcios Públicos. Então, essas 3 leis, elas vêm auxiliar em definir os objetivos, sobretudo a responsabilidade sobre os resíduos sólidos dos municípios. Essa é uma das premissas da nova Lei de Resíduos Sólidos. Todos os serviços de saneamento básico, e no caso da política de resíduos sólidos, os serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, devem ser estendidos para todos os bairros, para toda a região do município, não só a área urbana, mas também a área rural, o que muitos municípios têm. Então, para além da universalização dos serviços, a política ela busca garantir a sustentabilidade da prestação desses serviços. Essa sustentabilidade ela não se dá só do aspecto econômico, que é o que a maioria das pessoas entendem, a sustentabilidade econômica dos serviços, mas, sobretudo, a sustentabilidade técnica e social. A sustentabilidade técnica é a escolha do equipamento adequado a cada realidade de município. Ou seja, tem municípios de grande porte que requerem um caminhão compactador, já outros municípios menores requerem equipamentos diferenciados para fazer a coleta, para fazer a varredura das ruas, das praças, né? Para fazer toda a parte de capina, de poda, de árvores. Então, cada realidade tem suas características, e a outra sustentabilidade, que é a social, envolve toda a participação da sociedade na elaboração do seu planejamento, na busca de soluções e, efetivamente, na participação dos munícipes, né, em manter os sistemas de limpeza urbana de uma cidade. As inovações que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz para o município, no meu entendimento, são 3. A primeira é a exigência da elaboração dos planos de resíduos sólidos. A segunda diz respeito ao controle social e a terceira diz respeito à responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos. A segunda inovação que a política nos traz é a responsabilidade compartilhada. O que é isso? Tira do município todo o ônus que até então era dele para a gestão dos resíduos sólidos. Ou seja, houve toda uma mudança do padrão, do modelo de consumo, né, de produção e consumo, e quem assumiu o ônus de toda essa mudança foi o município. Agora não, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, não é só o município responsável pela gestão, né? Passa também os fabricantes, as indústrias, o comerciante, os importadores de produtos, assim como nós, sociedade civil, todos fazemos parte desse sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, ou seja, cada um de nós tem uma parte da responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, que são aqueles que acabam indo parar no lixo e gerar todos esses resíduos que nós nos deparamos nas cidades. O controle social, que nós até citamos como terceira inovação, ela tá presente na tríade do saneamento básico, ou seja, tanto a Lei de Consórcio Público, quanto a Lei de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos reforçam a participação da comunidade, da coletividade na elaboração dos seus planos, das suas políticas, ou seja, cada vez mais a comunidade, a sociedade civil deve estar presente na decisão daquilo que é melhor para o funcionamento de um município. Esse controle social ele se dá tanto em reuniões de comissões, de comitês existentes, conselhos existentes nos municípios, mas, sobretudo, por meio das audiências públicas e das consultas públicas que esses instrumentos legais devem passar antes de serem implementados, antes de serem efetivamente colocados em ação nos municípios. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira
e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, Sala 1012, Centro. A Comissão Especial de Recursos Humanos do CRA-RJ reuniu dezenas de administradores, tecnólogos e estudantes no auditório do Conselho para discutirem experiências e aprendizados sobre a área, durante o Dia Internacional dedicado a estes profissionais. Confira. Dia 3 de junho foi Dia Mundial de Recursos Humanos e nós estamos aqui com 4 responsáveis por área de RH, ou que estão atuando, ou que já atuaram, para conversar um pouquinho com a gente a respeito dessa área que é tão importante dentro da administração e que muitos estudantes estão entrando nas universidades justamente para saber como é que funciona. E eu vou começar conversando com o Pedro Aurélio. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da sua experiência dentro da universidade. Isso. Eu, como docente da Universidade de Estácio, eu leciono na graduação politécnica de gestão de recursos humanos. E, basicamente, a intenção maior do curso de gestão de recursos humanos na graduação politécnica é formar profissionais, né, tecnólogos, que chamamos, chancelado esse curso pelo CRA, formar esses profissionais, habilitando-os ao conhecimento de disciplinas de gestão de recursos humanos para capacitá-los nessa utilização para o futuro, depois de formados. Quem é esse estudante que chega na universidade querendo cursar recursos humanos? O que ele chega buscando na universidade? Então, o profissional chega à universidade ou por uma necessidade de capacitação ou de desenvolvimento, né? Geralmente, nós temos uma média a começar de 25, 26 anos. E, em algum momento, abandonaram os bancos escolares, estão trabalhando na empresa, mas gostariam de ter mais conhecimentos. Então, optam por um curso mais restrito, mais curto em relação à graduação normal de administração de empresa, né? Nossa administração, em que tem na sua formação recursos humanos 1 e recursos humanos 2 como matéria. E na parte de tecnólogo, essas disciplinas, elas são muito interdisciplinares. Então ele vem para aprender e utilizar nas empresas, e aí nós fazemos a sua capacitação e seu desenvolvimento, e entender todo esse sistema de recursos humanos com foco nesses, nós poderíamos dizer, nesse foco dos subsistemas, né? Desse sistema maior de recursos humanos. Então, a expectativa nossa, ao final, que o egresso tenha a capacidade de participar, de colaborar na empresa com suas aptidões adquiridas nessas disciplinas. A gente vai conversar agora com a Maria Rosânia, que tem uma experiência completamente diferente. Hoje você está trabalhando numa editora. Como é que é esse trabalho de RH dentro da editora? Sim, boa tarde. Esse trabalho que hoje eu estou atuando, né, dentro da área de recursos humanos dentro da editora, é um trabalho completamente diferente do que eu já atuei, né? Embora tenha sempre trabalhado um pouco dentro da área também de recursos humanos, mas assim, a gente já parte do princípio que a seleção, né, desse profissional já é diferenciado, né? Então hoje assim, a editora ela precisa ter profissionais, né, todos graduados, que possam atender bem esse mercado, né? E um outro diferencial também na questão da seleção que eu tenho enfrentado é o seguinte: hoje a gente fala sobre área de saúde, né? O jornalista, quando a gente vai fazer essa seleção, então a gente tem a preocupação de saber qual é a área que ele pretende atuar. Então, algumas pessoas ainda têm muita dúvida dentro da sua área de atuação. Outra preocupação que a gente tem também é em relação ao que tipo de material que ele gosta, se é impresso ou se é visual, porque a gente trabalha com os dois, mas tem uma demanda ainda maior, que é a demanda do impresso. E algumas pessoas têm mais facilidade, né, para um tipo de material e outros têm menos dificuldade.
Então, assim, a gente tem realmente que saber qual é a área que atualmente eu estou precisando de fato e procurar selecionar bem. Aí vai para um outro processo, que é o processo, né, da habilidade que ele tem, processo da prova. Então, a gente aplica uma provazinha para a gente poder ver qual é o conhecimento dele em relação a isso e também ver se realmente ele está apto ou se ele tem interesse de trabalhar na área de saúde. Então, às vezes, o próprio candidato ele fala assim, nossa, a área de saúde não é o que eu quero. E quando ele ingressa na empresa, ele começa a descobrir que, nossa, é um foco, né? Eu tenho várias opções dentro da empresa, não fica só na área científica, porque quando a gente fala em área de saúde, a gente pensa logo na área científica. Então, a gente tem outras áreas também que atendem bem esse profissional. E hoje a gente tem, assim, um medidor, né, que nós chamamos de medidor da felicidade. O que é esse medidor? É quando a gente começa a conversar, né, com o nosso funcionário e a gente descobre que ele sempre quer indicar algum amigo, sempre quer indicar alguém para a nossa empresa, tá? Ou seja, para trabalhar, ou seja, para fazer os nossos trabalhos. Então, assim, a partir dessa premissa, a gente já percebe que existe, né, um clima organizacional muito bom dentro da organização e é onde a gente descobre, não, realmente nós estamos no caminho certo e daqui para frente é melhorar. Tá? Bacana. A gente vai conversar agora com a Orlando de Souza, que vai falar um pouquinho da experiência dela dentro de consultoria. Como é que é esse trabalho que você vem desenvolvendo até agora? O trabalho de consultoria é muito interessante, né? E a minha competência dentro de gestão por competências mesmo, né? É analisar as competências da empresa, as competências do cargo e as competências do funcionário, né? Fazer um mapeamento e alinhar esses funcionários com a sua empresa. E aí montar mapeamento para um treinamento. E você vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo e você teve um grande desafio logo no início da sua carreira, que foi estruturar uma área de RH. Sim. Como é que foi isso? Foi um desafio. Uma oportunidade e um desafio. Por quê? Eu estava cursando, né, a graduação tecnológica de RH. E com 6 meses de curso, na empresa que eu já trabalhava, na área administrativa, eles me deram como desafio implantar a área de RH. Sem conhecimento nenhum seria impossível. Fui até onde eu pedi ajuda para alguns professores e de algumas indicações de consultoria. E foi aí que a gente começou. Então, nesse processo, eu comecei como trainee. E fazendo totalmente o lado operacional e depois a saída da consultoria, a área já estava implantada, então eu fiquei responsável pela área de RH. Para finalizar o nosso bate-papo aqui, a gente vai conversar com o Luiz Salles, que talvez é o que tenha uma experiência mais diversificada, que trabalhou na iniciativa privada, depois foi para uma organização pública e agora está em outra organização pública. Conta um pouquinho dessa sua história, Luiz. Na realidade, a gente vê que cada vez mais a administração pública ela vem dando ênfase na valorização do administrador público, do gestor de RH público. E eu tenho testemunhado isso pelas empresas públicas que eu passei, né? E a gente acha que esse é o caminho que deve ser seguido. É exemplo que já foi feito na iniciativa privada. O gestor público hoje ele tem todos os recursos, todos os meios que ele precisa para poder gerir, para poder desenvolver um bom trabalho na área de recursos humanos. E acho que essa percepção nossos administradores públicos, né, em relação a esta valorização foi muito bem-vinda para a categoria, muito bem-vinda para os administradores de recursos humanos, de maneira que o país só tem a ganhar com isso, né? Então a gente fica muito contente em ter podido fazer parte desse desenvolvimento, dessa nova visão que a administração pública vem trazendo para a área de recursos humanos. Ótimo, obrigada. Bom, eu queria agradecer ao Pedro, a Maria Rosane, a Orlando e ao Luiz por esse pequeno bate-papo aqui no programa e dizer que o CRA Entrevista tem na Web TV um vídeo enorme com uma programação super especial, inclusive uma programação feita pela Comissão Especial de Recursos Humanos, que foi um evento realizado aqui no CRA-RJ sobre o Dia Mundial de Administração. Acesse a Web TV que você pode ouvir um pouco mais de cada um deles e de outros administradores falando sobre a área de RH. O CRA Entrevista fica por aqui.
O Administração em Debate dessa semana fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Até lá!